Fala, peixe! Seja bem-vindo ao meu primeiro pré-jogo aí no canal, certo? Espero que vocês curtam. Se vocês curtirem, mano, deixa um like, certo? Deixa um comentáriozinho para me ajudar aí. Seja um comentário, né, de uma crítica construtiva, um comentário construtivo, alguma ideia nova, certo? Quem puder me ajudar, tamo junto, certo, família? Santos joga hoje contra o Vitória, 9h30 da noite na Vila Belmiro, né? 9h30 é um horário bem ruim, família. Transmissão do Sport TV e da Premier. É horário ruim para quem é o torcedor do Peixe, né? Aqui da capital, fica difícil de descer porque trabalha na segunda, aí desce para voltar, tem que trabalhar na terça-feira, então é complicado esse horário. Mas infelizmente o nosso presidente Marcelo Teixeira aí, né? Não consegue fazer nada para ajudar a gente. Fazer o que, né, família? Santos joga hoje, família, contra o Vitória, né? Santos hoje na 10ª colocação do campeonato. O Vitória está em 17º, é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Então é um jogo muito importante, família. Por quê? Porque é um jogo que vale 6 pontos. Se o Santos vencer o Vitória, abre 6 pontos de diferença ali da zona. Cria aquela gordurinha ali para dar tranquilidade para a sequência, que vai ser uma sequência difícil, né? Inclusive, se vencer, consegue empatar com o Atlético Mineiro, que perdeu no último jogo dentro de casa para o Corinthians, em 34 pontos. Só que como o Santos teria uma vitória a mais, passaria o Atlético, né? Assumiria a posição dele, ficando em 15º, e jogaria o Atlético mais para baixo, né, família? Daria essa certa tranquilidade. Hoje o Santos, então, como eu estava explicando, vai a campo contra o Vitória, Vitória que venceu um dos seus maiores rivais, que é o Bahia, né, família? O Santos também venceu um rival, venceu bem, que é o Corinthians. Então, creio que as duas equipes venham embalada, né? Um jogo de 6 pontos. Se o Santos vencer, cria essa gordura. Porém, se perder, se complica mais ainda no campeonato. Além de ter uma sequência posterior a esse jogo difícil, o Santos empata com Vitória na quantidade de pontos. Se mantém nos 31 pontos. O Vitória hoje, que tem 28, vai a 31, ficando na zona só por conta da quantidade de vitórias, né? Que o Santos aí vai passar a ter uma a mais. O Santos tem 8 vitórias no campeonato e o Vitória tem 6, né? Esse Vitória me complicou aqui, família. Me perdi um pouco. Mas é isso, então. Se perder, se complica mais ainda. Se vencer, consegue criar aquela gordurinha que vai ajudar bastante. Então, acredito muito na vitória do Peixe. E vamos lá, família. O Vitória, que é um time que, né, que parece, pelo que a gente vê no campeonato, é um time que propõe mais, fica menos com a bola. Então, eu acho que o Santos, jogando dentro de casa, né, faz total diferença com a sua torcida, com a sua força. Tenho certeza que o Santos vai fazer um ótimo jogo. E eu tenho certeza que o Santos vai vencer e precisa vencer esse jogo contra o Vitória. Para mim, hoje é um dos jogos mais importantes que o Santos precisa fazer no ano, até mais contra o Corinthians. Esse é bem mais importante. Contra o Corinthians teria empatado, se tivesse perdido, mas graças a Deus venceu. Então é isso. O Santos parece que vai a campo, né? Com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e o Escobar na lateral esquerda. Família, para esse jogo eu iria com o Souza, mano. Eu não iria com o Escobar. O Souza, ele é um lateral que ele apoia muito no ataque, né? Ele consegue dar bons passes e não é ele não é um marcador ruim, entendeu? Ele marca bem também, tanto quanto o Escobar. O Escobar marca melhor em alguns momentos, mas tem alguns erros, né? E eu prefiro um lateral que apoie mais no ataque. Eu gosto mais de um lateral que apoie mais no ataque, né? Então, eu iria com Souza, né? Parece que o Vojvoda vai também com o Ilharão de volante, né? Ali com o Zé Rafael e o Barreal e Roleiser, e o Guilherme e Lautaro Dias, que foram bem nos últimos jogos também, né? O Guilherme, Lautaro, Barreal e Roleiser foram muito bem contra o Corinthians. Referente ao Ilharão, infelizmente, é a minha opinião, né, família? Eu não iria com o Ilharão, não iria. Tanto porque tem pouca minutagem, acabou de voltar de uma lesão que ele ficou muito tempo parado, ele já estava parado antes de vir para o Santos. Então, assim, eu não iria com o Ilharão, eu escolheria outra pessoa para ir, no caso o Gabriel Bontempo ou o Vitor Hugo, recuaria um pouco o Zé Rafael, embora o Zé Rafael esteja sendo um leão ali no meio de campo, pisando lá na frente, marcando muito. Para esse jogo eu recuaria um pouquinho, né, o Zé Rafael, e sairia, na verdade, entre Vitor Hugo e o Bontempo, eu sairia muito com o Bontempo, mano. Sairia com o Bontempo, né? Então essa é a escalação do Peixe, né, família? E
E vamos torcer, mano. É complicado. O Santos vem de uma sequência agora que, né, empatou bastante, perdeu um jogo importante contra o Ceará, né? A forma como foi. Mas, né, são águas passadas. Venceu o Corinthians, jogou muita bola contra o Corinthians. E é isso, família. Então, Santos versus Vitória, Santos contra o Vitória. Vamos torcer aí muito pro Peixão. O Santos vai sair com a vitória, vai abrir. Então é isso, família. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar aquele like para me ajudar, certo? Tamo junto. Deixa um comentáriozinho. Um beijo. Vamos torcer. Vai para cima dele, Santos. É nóis.